Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Nos programas Conexão Alfa falamos sobre a mente e sobre o destino. Também falamos sobre os mistérios da vida, aquelas questões ocultas que muitas vezes é tabu para as famílias, eles não falam, e no momento em que acontece algo trágico na família, eles não sabem lidar com essas emoções. Que problemas são esses, Mayusha? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Vários problemas eu acho que deve deixar as famílias apreensivas, né? Por exemplo, a morte é um deles. Problemas de drogas com os filhos deve ser um também. Várias coisas, as pessoas ficam meio mãos atadas sem saber o que fazer e precisam pedir ajuda para pessoas especializadas como você, né, Dr. Celso? É verdade. Então hoje nós vamos falar sobre a morte. Para falar sobre a morte, precisamos anteriormente entender o que é a vida. Se nós entendermos o que é a vida, fica fácil de lidar com a morte. Nós poderíamos perguntar assim sobre a vida, né? Como é feito, como é iniciado, qual é a gênese da vida humana. Todos nós sabemos, eu digo todos nós porque hoje a informação está assim muito fácil, né, Mayusha? Todo mundo pode ler na internet, né? No celular. Tem muitos livros que falam sobre vida, sobre morte, mas nós falamos sobre vida e sobre morte de um ponto de vista científico e espiritualista. A nossa forma de ver a vida na área espiritual é diferente da espiritualidade religiosa. Nós falamos da vida e da morte de um ponto de vista filosófico e ao mesmo tempo científico. Sabemos que hoje a questão da vida e da morte, ela não é um assunto da religião, nunca foi. Muito embora alguns acham que podem encontrar explicação nas religiões, mas infelizmente não é assunto da religião. Nós sabemos pela experiência prática do consultório de psicanálise que quando nós viemos para a matéria, existe um programa espiritual, um programa kármico, e esse programa é que determina a nossa fecundação na matéria e determina também como nós vamos viver o nosso destino e determina como nós vamos escolher também os nossos pais. E no momento em que é acionado a vida pela fecundação do óvulo pelo espermatozoide, naquele momento que forma o zigoto, a vida já está presente naquele pequeno ser, pequeno em tamanho, né? Porque é apenas um zigoto, um ponto de vida, mas já está ali presente um ser espiritual com todas as características de um ser humano, muito embora vai desenvolver essa engenharia genética. E logo depois que acontece alguma coisa, o cumprimento da missão ou alguma determinação, e a pessoa morre. E nós chamamos de morte. Mas esta forma de ver a morte é apenas filosófica, porque de fato a morte não existe. É apenas uma mudança de endereço para um outro plano. Mas nós sentimos, choramos a perda daquele ente querido, daquela pessoa amada. É importante entender que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aquela alma que é um ser espiritual é determinada, Mayusha, para vir formar a vida ali naquele zigoto ali na hora da fecundação. Então veja, a vida é totalmente espiritual. O corpo, a própria Bíblia diz isso, o corpo volta ao pó. Está escrito isso em Eclesiastes 12:7. O corpo, quando a alma e o espírito saem do corpo, ele volta ao pó. E o espírito, diz a Bíblia, ele volta para Deus. Há uma grande dificuldade para as pessoas entenderem o que é espírito e o que é alma. Tem diferença, Mayusha? Eu confesso que até eu tenho dificuldade de entender. Tem dificuldade de entender. Então nós vamos conversar hoje de uma forma bem teológica, né?
para nós definirmos claramente, para que o telespectador possa entender a diferença. Lá em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus fez lá o boneco de barro, soprou em suas narinas. Esse sopro significa pneuma. Pneuma é ar. Sim. Então este pneuma é o espírito. Então Deus soprou o espírito, e a segunda parte do versículo diz que o homem foi feito alma vivente. Então no momento do sopro do espírito, que foi soprado por Deus sobre aquele boneco, abriu a possibilidade de conectar-se naquele ser a alma. Veja, é uma diferença gritante entre alma e espírito. Por quê? A própria Bíblia fala em Eclesiastes 12:7, fala também no Salmo 146, versículo 4, que quando o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Então veja, esse espírito, ele é imaculado, ele não adoece, ele é imortal. E a alma é imortal, Maílcha? Sim. Também é. Só que há uma grande diferença entre alma e espírito. O que sofre é a alma, que é a nossa razão, nossa consciência. Ela sofre, ela adoece, a alma poderá desvirtuar o destino da pessoa se a pessoa não tiver um equilíbrio espiritual e psicológico. Quando acontece a morte, a alma e o espírito morrem? Não, vejam bem, o espírito é eterno. O corpo volta para o pó. A grande questão e o grande problema da falta de entendimento da humanidade é a alma. Para onde vai a alma? Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem aqui no IPTH ou quando me encontro na rua. Eles sempre perguntam: doutor Celso, e quando a gente morre, a nossa alma vai para onde? Então veja, o que é que a Bíblia fala sobre a alma? Veja, eu falo desta forma porque eu também sou teólogo, além de ser um cientista da mente, um cientista espiritual. Veja, quando a Bíblia fala em Lucas 16, 22 adiante, Jesus Cristo fala ali categoricamente da alma de um homem chamado Dimas, que a Bíblia chama de rico. Rico morre. Foi sepultado. E havia nas portas desse homem um mendigo chamado Lázaro, e este Lázaro também veio a morrer. Então Jesus explica que a alma de Lázaro estava no seio de Abraão. Seio de Abraão tem uma simbologia de sétima dimensão, um lugar de repouso. No entanto, o rico, ou Dimas, ele estava no Hades. E do Hades ele dizia: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Permita que Lázaro ao menos molhe o dedo na água e me refresque a língua. Veja, Maílcha, como é importante, querido telespectador, o entendimento. A alma de Lázaro descansava, ele estava na luz. Ele não estava no céu. Sim. Um lugar de luz, na sétima dimensão, seio de Abraão. No entanto, Lázaro tinha merecimento. Não era por ser pobre que ele mereceu o reino dos céus. As atitudes dele. Dimas, no entanto, era um homem, segundo a Bíblia, um homem avarento, um homem mesquinho, e não preparou-se para o pós-morte. E quando ele sai do corpo, ele encontra-se no Hades, que é um lugar de tormento, e lá ele está desesperado. Ele tem língua, né? Ele fala: Pai Abraão, permita que Lázaro ao menos refresque a minha língua. Molhe o dedo na água e me refresque a língua. Mas essa língua é uma ilusão que ele leva na mente? Esta alma leva todas as ilusões para o outro lado, como se ele tivesse o corpo. Então ele sentia a secura na língua. Isso acontece só lá no Hades. Veja bem, nós poderíamos perguntar então aonde é o Hades, né? Aonde é o Hades? Onde é o Hades? Se o seio de Abraão é o lugar de repouso, o Hades são lugares de vibrações baixas, aonde muitas almas vão após a morte. Mais de 90% das almas, ao deixar o corpo, vão para o Hades. O Hades não é um endereço. O Hades é uma vibração mental.
e a alma leva para o outro lado a mesma sensação, os mesmos comportamentos, os mesmos vícios que tinham aqui e os mesmos apegos à matéria. Por isso é que o nosso trabalho no IPTH, um trabalho psicoterapêutico, proporciona a remoção dos traumas da pessoa para que ele consiga vencer os vícios. Se ele consegue vencer os vícios, os maus comportamentos, logo esta alma consegue passar pelo menos uma fase rápida pelo Hades. O Hades não é um inferno, é um lugar de autotortura, onde a própria alma se tortura porque tem desejo de vícios, tem comportamentos inadequados e continuam sem corpo, não tem corpo. Daí vem o desespero. Com essa explicação, então, podemos concluir que não existe apenas um lugar para a alma ir, mas vários. Depende de várias questões aí, de como foi a vida dessa alma, de como foram as atitudes, quais foram as escolhas. Tudo isso vai determinar para onde ele vai depois, no final, quando acontece a morte? É verdade. O próprio Cristo nos diz no Evangelho de Marcos, Lucas e João: na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou lhes preparar uma morada. Quando ele diz assim, automaticamente ele está dizendo tem muitos planos vibratórios para cada pessoa, para o comportamento de cada pessoa. Agora, o grande mal que se acentua sobre a humanidade, Mayusha, é estas almas dos ancestrais que não alcançaram a luz e continuam sofrendo no Hades, e do Hades eles podem fazer como fez Dimas, o rico, na parábola de Jesus, atormentar os familiares. Veja, quando uma obsessão espiritual por um antepassado, as pessoas pensam, mas meu avô, meu pai, minha mãe não pode fazer mal para mim. Toda alma desencarnada, se tiver encostado, vibrando ou emitindo ressonâncias na mente da pessoa, ela vai adoecer. E hoje nós sabemos que 90% das doenças psicossomáticas, aquelas doenças físicas, que a pessoa sente a dor, está tratando há 5, 10 anos, o remédio não provoca o efeito terapêutico proposto, nós sabemos que ali há uma obsessão espiritual. E 95% das doenças chamadas psicológicas também são de ordem espiritual e precisam ser tratados por especialistas das doenças da alma. Esta é a grande verdade. Então, Dr. Celso, a gente entendendo que a morte não é o fim. Eu estou aqui assistindo o programa Conexão Alfa e sei que tive um familiar, um amigo que teve uma morte antes dos 42 anos, ou uma morte agressiva, ou mesmo morreu velhinho, mas não tinha um entendimento muito grande, muito amplo da espiritualidade. Eu posso fazer um tratamento terapêutico para essa pessoa que já morreu, para que ela consiga melhorar os níveis e assim parar de mandar essa emanação para os familiares? Vejam, o que nós estamos falando aqui talvez é algo bastante novo para você, mas é um assunto extremamente científico. Hoje nós falamos em tratamento psicoterapêutico, onde envolve questões espirituais, mas nós estamos inteiramente embasados na ciência. Inclusive o Código Internacional de Doença, ele inclui este item, Mayusha, no item na CID 10.43.7. Ali a comunidade científica reconhece as obsessões espirituais como uma doença da alma, uma doença da mente, e que pode tranquilamente adoecer a pessoa se ela não se cuidar. E nas terapias que fizemos no inconsciente das pessoas, é possível identificar se há uma obsessão, se há uma ressonância, e pode sim trazer o benefício para a pessoa, para a família, e inclusive um benefício muito grande para a alma que se encontra em sofrimento. Você pode continuar seguindo as nossas atividades no nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube, Instituto IPTH, ou no nosso site www.ipth.com.br. Um grande abraço e nós voltamos sobre este assunto.